Vamos aqui então tratar da aula 12 sobre a cláusula de assunção de risco. Está baseado no que diz o nosso artigo 393 do Código Civil, você pode ler comigo. Diz aqui o artigo 393: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, se ele não colocou nada no contrato, então, diante de um caso fortuito ou força maior, o devedor da prestação ele terá que responder. Um exemplo: pega um contrato de locação, lá não está escrito nada. Então, teve um caso fortuito, caso algum julgador viesse a considerar o coronavírus, o Covid-19, como um caso fortuito ou força maior, para que o devedor da prestação, o devedor do aluguel, não fosse responsabilizado se viesse a ser considerado um caso fortuito ou força maior. Ratifico aqui o que eu disse. Vocês vão ver para frente que não é o meu entendimento. Eu entendo que o Covid-19 não é um caso fortuito ou força maior. Mas, como eu disse, esse é meu entendimento. Vamos imaginar que um julgador entendesse de uma maneira diferente. Então, ele entendeu que o Covid-19 é um caso fortuito ou força maior. O que acontece? O devedor do aluguel, ele terá que pagar esse aluguel. Ele só não teria que pagar o valor do aluguel se expressamente constasse no seu contrato de locação que ele não se responsabilizaria por eventual caso fortuito ou força maior, o que é pouco provável que aconteça nesse momento nos contratos. Por isso é importante sempre observar o que foi contratado nesse momento aí da pandemia. E continua o parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Falarei mais para frente com mais calma do caso fortuito ou força maior, né? Então o que eu quero dizer aqui é que eles têm que estar previstos no contrato e as próprias partes que eu estou falando aqui da assunção do risco, elas podem estabelecer o que elas consideram como caso fortuito ou força maior. Se vocês observarem nos contratos, normalmente, de seguro de vida, já ali é colocado pela seguradora que ela não cobre eventual pandemia. Tá? Já adianto aqui, embora esteja colocado isso nos contratos, as seguradoras, pelo que eu tenha conhecimento até esse momento em que faço essa apresentação, aqui, que é no dia 22 de abril, elas estão pagando, então, os seguros. E esse risco que ele está sendo assumido pela parte, ele pode ser assumido de uma maneira total ou parcial, vai depender tudo do que as partes contratarem. E como eu havia dito anteriormente, o artigo 478 ele não é norma imperativa. O que acontece? Que justamente as partes podem modificá-lo e moldarem ali o seu caso como eles quiserem, porque não é uma norma de ordem pública. Então as partes podem dizer o que consideram um caso fortuito, força maior, podem tratar como é que será feito a distribuição no eventual risco, quando acontecer um problema, por exemplo, de uma pandemia, como que eles irão distribuir eventuais prejuízos, tá? E uma outra situação até que eu menciono no final, não sendo o contrato aleatório, as partes poderão convencionar que seja. Então o contrato não se trata de um contrato aleatório, mas as partes podem ali convencionar que assim seja, porque não existe nenhuma norma que impeça que torne aquele contrato então aleatório. Vamos aqui juntos então para o próximo slide, aí para a aula 13, que eu falo da cláusula de adequação do contrato.
Pode ver comigo aí. As partes podem estabelecer que, no caso de acontecimento superveniente e imprevisível, se empenharão para renegociar o contrato com o objetivo de mantê-lo. Então, isso já pode ser colocado ali no contrato, que se houver uma pandemia, as partes se comprometem em renegociá-lo. De que forma que será feita essa renegociação? Quem irá ajudar na renegociação? Será um terceiro ou não? Poderão estabelecer também o procedimento. Isso daqui é importante para que você tome conhecimento, não para essa pandemia, poderão vir não só uma pandemia, como futuros problemas, no momento em que for contratar, tomar esses cuidados aí para evitar depois discussões judiciais, porque o interesse é manter o contrato como ele foi contratado, mas poderão surgir, então, imprevistos e que as partes podem, já imaginando o que poderia acontecer, tratar dessa situação no momento contratual. Por isso que a redação de um contrato, ela é difícil, de um contrato que não é um contrato padrão, ela é difícil e um trabalho de um bom advogado se faz necessário. Então, para vocês entenderem, para redigir um bom contrato, é preciso que um advogado tenha um bom conhecimento. E eu posso dizer para vocês assim, é bastante complicado você, como advogado, conseguir estabelecer todas as circunstâncias, tudo que pode acontecer, mas as partes tentam ali prever. Por isso até que falo, que um contrato americano ele é grosso. É porque justamente ali tentam ser previstas todas as situações. Vamos para a aula 14. Como deverá a pessoa que se sentir lesada agir extra e judicialmente diante de uma causa superveniente? Tá bom. Pessoa que se sentiu lesada agora, que ela está achando que o custo dela está muito elevado, como que ela deve agir? O que ela deve fazer? Então, o primeiro passo é o devedor da prestação, ele comunicar, olha, aumentou os impostos, meus custos aqui estão mais altos, eu estou te comunicando. Como? De todas as formas, em direito admitidas. Pode ser uma notificação judicial, extrajudicial, por WhatsApp, desde depois prove, por e-mail. O que vai ser importante é o seguinte, dela guardar essas provas para que sejam provas lícitas, para que depois sejam produzidas judicialmente. Se for o caso, até uma conversa por telefone entre as partes, ela é válida, depois degravada, não existe nenhuma ilicitude nesse aspecto. Faz uma ata notarial, ele se torna então um documento, ele é documentado, se torna um documento aí com força probante pública. Dificilmente ele será desconstituído. Então, o devedor da prestação, como está colocado aqui, deverá comunicar o credor sobre a aplicação da teoria da onerosidade excessiva. Então, ele vai contar o que aconteceu, que os custos dele se elevaram, por quê? Porque houve aumento de impostos, houve aumento da gasolina. Vai comunicar o credor da prestação sobre essa situação. E meu entendimento é que esta comunicação ela é obrigatória de ser feita para qualquer discussão judicial. O próximo item aqui dessa aula 14 diz: se houver impossibilidade de ser alegada como forma de defesa numa contestação, a demanda deverá ser autônoma. Então, o que acontece? A alegação da onerosidade excessiva, a meu ver, ela não pode ser alegada na defesa. Porque vamos imaginar que uma pessoa entre. Olha só, tem um procedimento próprio, específico, traçado nos artigos 478, 479 e 480. Entre com pedido de execução, querendo executar o contrato. A outra parte vai lá, defende, dizendo que teve aumento de custos, que a onerosidade dela foi excessiva. Ela, eu digo para você, não através de uma demanda de execução, mas de uma demanda normal, de uma ação chamada ordinária, ali de cobrança. O que acontece? Essa pessoa, ela não poderá, na sua defesa, ali querer se exonerar da sua obrigação, alegando a onerosidade excessiva. A meu ver, teria que ser através, isso de ser feito de uma ação autônoma.